E de acordo com o material publicado aqui na coluna do Globo, assinado aqui pela Paola Serra, nessas 8 horas de depoimento do Mauro Cid, ele teria não só confirmado as informações que ele já tinha dado anteriormente, como também confirmou informações novas envolvendo ali o depoimento do Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, e também do Freire Gomes, né, chefe do Exército, naquele momento ali da tentativa de golpe, da reunião golpista, trazendo as informações que sim, que o Bolsonaro tinha convocado realmente uma reunião com os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que apenas o almirante Almir Garnier teria se disposto a utilizar a sua força ali e os homens da Marinha para poder apoiar um golpe de Estado, enquanto Freire Gomes e o Carlos Batista Júnior se mostraram contrários. Ele também fez questão de dizer que ele não participou da reunião, que ele ficou sabendo disso tudo através do general Freire Gomes, mas eu acho que aí ele meio que escondeu alguma coisinha, porque se o próprio Bolsonaro disse que ele era o Bolsonaro e o Bolsonaro era ele, tanto que naquela época do chilique, lá daquela coletiva que ele convocou em 2022, dizendo que ao quebrar o sigilo do Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes estava quebrando o sigilo dele, porque Cid, que era o homem de confiança dele. Só que teve uma figura aqui que para mim apareceu e que pouca gente deu atenção, nesse sentido, que é um material que está publicado inclusive aqui na coluna da Bela Megali, que é ainda informações sobre o depoimento do Carlos Batista Júnior, né, que é o indivíduo que estava à frente da Aeronáutica. Segundo ele, nas reuniões que aconteciam ali, era o Anderson Torres que tentava dar respaldo às minutas golpistas, fazer algum tipo de legalidade, dizer que tinha algum tipo de subterfúgio legal para que aquele documento fosse colocado em prática, e inclusive se chamou bastante atenção que alguns termos utilizados pelo Anderson Torres e pelo próprio o próprio Carlos Batista Júnior no seu depoimento, envolvendo a tal minuta, chamou a atenção por quê? Porque algumas coisas que foram ditas em depoimentos coletados pela Polícia Federal batem com aquela minuta golpista encontrada lá na casa do Anderson Torres, né, que ele disse que era um documento que ele recebeu de alguém, que ele não lembrava de quem era, e na verdade não, a gente já tá vendo que foi encontrada a minuta golpista com o Anderson Torres, foi encontrada a minuta golpista no gabinete do Jair Messias Bolsonaro, foi encontrada a minuta golpista no celular de pessoas ligadas ao próprio Jair Messias Bolsonaro, e foi encontrado ali o rascunho de uma minuta golpista na agenda do general Augusto Heleno. Então é muita coincidência, né? Todo mundo no entorno do meu pai é corrupto, né, Carluxo? Todo mundo no entorno do meu pai é desonesto, menos o meu pai, até quando o documento envolvendo ali o ato supostamente criminoso é encontrado dentro do gabinete do meu pai. Tá aqui, ó. Em depoimento à PF, ex-comandante da Aeronáutica envolveu Anderson Torres no plano de golpe. Informações dadas por Batista Júnior foram abordadas em novo interrogatório de Mauro Cid, que confirmou inclusive algumas informações, tá? O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, complicou ainda mais a situação de Anderson Torres na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O brigadeiro afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Justiça seria quem dava embasamento jurídico para que Jair Bolsonaro decretasse um estado de defesa ou de sítio no Brasil. Estado de defesa não podia ser decretado no Brasil inteiro. Por quê, Carlito? Porque existe uma limitação geográfica. Para poder se ter a decretação de um estado de defesa, além de ter um prazo determinado, você precisa ter uma localização específica. Não pode decretar um estado de defesa no país inteiro. E isso pode ser decretado mesmo sem autorização do Congresso Brasileiro, mas se tem um prazo, se discute ali inclusive quando é que vai acabar e não pode ficar para sempre. No caso do estado de sítio, para que o estado de sítio seja implementado, precisa da aprovação do Congresso. E é por isso que me chama muita atenção que naquele rascunho da tal minuta golpista que foi encontrado ali, né, no celular do Mauro Cid e nos diálogos que o Mauro Cid teria tido com algumas figuras que estariam participando dessas reuniões golpistas, muito me estranhou o pedido de retirada do nome do Gilmar Mendes e do próprio Rodrigo Pacheco da lista dos indivíduos que seriam presos, mas o nome do Arthur Lira nem ser cogitado para ser preso apareceu. Em tese, né, a ideia que se passa ali, pelo menos, é que deveria existir um suposto acordo de bastidores onde o Arthur Lira conseguiria, em tese, aprovar o estado de sítio. Porque o Bolsonaro não poderia colocar em prática o estado de sítio através de uma canetada, e apesar de ele ser burro, ele sabe disso. E tá aqui, ó. Chamou a atenção da PF o fato de que a expressão estado de defesa constava na minuta golpista encontrada no ano passado no armário de Torres, durante uma operação de busca e apreensão realizada em sua casa. Essa medida está prevista na Constituição e trata de um regime excepcional, ou seja, uma exceção à regra, que pode ser utilizada pelo presidente da República para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social de imediato. O estado de defesa, porém, tem restrições geográficas, ou seja, não pode ser aplicado
em todo o território nacional e precisa da validação do Congresso também, como a gente já sabe. E outro ponto importante também que o Batista Júnior trouxe aqui é o seguinte, ó, que ele falou, né, além de ter falado tudo sobre a questão do Anderson Torres, do Bolsonaro, ele teria dito também que avisou o Bolsonaro que não teve fraude na eleição e que o relatório feito pelos militares comprovava isso, perdão, e mesmo assim o Jair Messias Bolsonaro manteve a ideia da tese golpista, de acordo com o material publicado no Globo, na outra matéria que a gente trouxe aqui para vocês, né, que é a matéria publicada pela Paola Serra. Foi convocada uma reunião no dia 7 de dezembro entre Bolsonaro e os chefes das 3 Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e ele simplesmente ignorou, de acordo com o Carlos Batista Júnior, o que estava sendo dito no relatório feito pelas próprias Forças Armadas, pelos próprios militares. E tá aqui, ó. O brigadeiro ainda foi categórico ao afirmar para os delegados que não houve fraude nas eleições e destacou que sua base são as conclusões do relatório militar sobre as urnas na Comissão de Transparência da Justiça Eleitoral. Detalhe, quem produziu esse relatório, além de serem os militares, sob a batuta, sob a tutela do general Paulo Sérgio Nogueira, que inclusive, né, segundo o próprio Freire Gomes, teria sido um dos indivíduos que teria apresentado uma das minutas golpistas que foi apresentada. Ele disse que tiveram 2 minutas apresentadas nessas reuniões. Uma foi apresentada pelo próprio Jair Messias Bolsonaro e a outra minuta golpista foi apresentada pelo Paulo Sérgio Nogueira, que além de ser ministro da Defesa, também era ali um dos generais ligados às Forças Armadas. E aí segue aqui o material. Batista Júnior disse aos investigadores, ter afirmado ao então presidente Bolsonaro que não houve fraude no pleito. Para a PF, o depoimento do brigadeiro aponta que mesmo após ter informações seguras sobre a lisura das urnas, o ex-presidente insistiu na tese da fraude para justificar o plano golpista. Inclusive, a gente precisa lembrar que vários criminosos que neste momento contam com mandato de senador e mandato de deputado federal, alguns governadores, alguns vereadores, alguns prefeitos, alguns deputados estaduais, defendem a mesma tese golpista, sabendo que não teve ilegalidade no processo eleitoral.